Alô, pessoal, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa audiência pública sobre o nosso transporte coletivo. Então, eu vou ir montando a mesa aqui, chamar o nosso vice-prefeito Jefferson para fazer parte da mesa, nosso vereador Rafinha, vereador Júnior, fazer parte da mesa, vereador Falcone, vereador Lelei. Quero cumprimentar a comunidade presente, dizer que nós vamos fazer hoje, a gente convidou para fazer parte dessa audiência o pessoal da Metroplan, que hoje justificou, de manhã mandou um ofício dizendo que não poderiam vir, alegando alguns motivos. Mas isso não vai impedir que a gente faça o debate com vocês e que tire aqui algumas resoluções do que a população está passando aí na questão do transporte. Pedir para os nossos colegas sentarem, fazer a mesa. Então, nós vamos dar início. Eu vou, em primeiro lugar, dizer para vocês que a gente fez essa audiência. Nós já fizemos, o ano passado, outra audiência, onde a casa estava lotada, e a gente teve alguns avanços. Embora, depois que passou um tempo, parece que retrocedeu todos aqueles acordos que a gente tinha feito com a empresa, com a Metroplan e com a comunidade. Teve uma melhora em alguns momentos, mas parece que voltou e nós temos enfrentado vários problemas hoje, né? Vocês sabem disso, a questão de estragar ônibus, a questão dos horários, a questão das rotas que são mudadas e a gente não fica sabendo. Então, o debate de hoje vai ser sobre isso. Nós vamos fazer um relatório final depois, pessoal, com tudo aquilo que vocês nos passarem. Tem algumas pessoas, às vezes, que dizem, vão fazer audiência, mas não adianta nada. Não, sempre adianta. Eu costumo dizer que cada ação que a gente faz, hoje está reunido aqui nessa mesa os vereadores da cidade, a representação do prefeito através do nosso vice-prefeito Jefferson e a comunidade. Então, nós vamos fazer um debate e ver quais os problemas pontuais que a gente está afligindo. A gente sabe também que não vamos resolver todos, mas alguns a gente tem que resolver, principalmente os horários de pique, né? Os horários que são mais importantes, que os trabalhadores vão para o trabalho ou os alunos vêm da escola. Nós temos que resolver isso e a gente vai fazer o nosso papel, que é reivindicar e levar os anseios da população. É por isso que nós estamos vereadores e nós somos trabalhadores de vocês. Todos nós que estamos aqui recebemos do dinheiro de vocês. Vocês pagam os impostos e esses impostos é o que garante pagar o nosso salário. Então, vou abrir uma fala aí para cada componente da mesa. Vou começar pelos vereadores, o Júnior, e depois dos vereadores a gente deixa também para o nosso vice-prefeito fazer uma fala. Júnior. Boa noite a todos. Sou o Júnior Gomes, para quem não me conhece. Quero deixar aqui o nosso gabinete à disposição da nossa comunidade. Hoje a gente está aqui, parabenizo ao vereador Renato Pova por essa audiência pública, que é extremamente importante, né, para a gente juntos construir, né, um relatório e assim a gente poder cobrar as melhorias que o nosso transporte público precisa. A gente sabe que existem diversos problemas nas linhas, nessa questão de horários, que a empresa tem cortado alguns horários ali sem comunicar com antecedência. Então, a gente quer tentar buscar um caminho para resolver esse problema, com respeito à nossa comunidade, que é o mínimo que a empresa que está oferecendo um serviço hoje no nosso município tem que ter respeito para a nossa comunidade e buscar uma maneira de oferecer um transporte público de qualidade para todos os usuários. Então, contem com a gente para a gente cobrar e tentar buscar essa solução. Obrigado, vereador Júnior. Só para
comunicar para vocês que nós fizemos um ofício convidando a empresa e a Metroplan também e a prefeitura, tá? Então, se a Metroplan não está e a empresa não está, mas a gente mandou e depois a gente vai tomar as devidas providências. Lelei. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, sou o vereador Lelei Quevedo, morador aqui no Jardim América. Quero aproveitar e cumprimentar a mesa aqui, cumprimentar o nobre colega Renato Póvoa por essa importante audiência pública, cumprimentar o nosso vice-prefeito aqui presente e lamentar, infelizmente, a não presença da empresa Santa Silvana, lamentar não estar aqui presente a Metroplan, que é o órgão fiscalizador da Santa Silvana, e vou dizer para vocês aqui o que tenho dito na Câmara de Vereadores, e gostaria de dizer hoje na frente dos representantes da Santa Silvana, que eles prestam um péssimo serviço para a nossa população, mas um péssimo realmente, um péssimo serviço, né? E nós esperamos que eles mudem as atitudes, que forneçam um serviço de melhor qualidade, porque é ônibus sucateados, né? É horários que eles tiram a bem entendem, trocam os horários, né? E isso a gente não pode aceitar. Infelizmente não temos o poder, como vereadores, de mudar essa situação se não tiver o apoio, principalmente do governo do Estado. Mas eu sou parceiro para lutar junto com meus colegas vereadores para que mude essa situação e que essa empresa venha respeitar, porque vocês são clientes delas, vocês pagam, vocês não estão pedindo favor nenhum para a empresa Santa Silvana. É pago e muito bem pago, porque é um preço muito caro para o serviço de péssima qualidade que eles fornecem para a nossa população leonense. Serei isso por um momento, muito obrigado. Obrigado, Lelei. Também anunciar aqui a presença da nossa vereadora Gilciane, que chegou. Vamos passar para o vereador Rafael. Boa noite a todos, boa noite Renato, boa noite Jefferson, representando aqui o prefeito Schmidt. Boa noite vereadores, Alex Falcone, que abraça essa causa, né, que é do transporte público. O Alex que, né, fez essa linha aí há 20 anos e a gente sabe que o Alex luta. O Renato fez essa audiência pública aqui, querendo que a comunidade esteja presente aqui. Eu até acho assim que a comunidade deveria estar mais de 100 pessoas aqui, porque no Facebook todo mundo reclama, era para estar aqui agora. A comunidade era para estar aqui agora, e parabéns vocês que estão aqui. Parabéns, é isso mesmo que o povo tem que vir, né? Chamar os vereadores que estão aqui agora no momento e cobrar dos vereadores. E nós estamos aqui botando a nossa cara a tapa porque nós fomos eleitos. E quem paga o nosso salário é vocês. Por isso que nós estamos aqui hoje. Parabéns, Renato. Infelizmente, a Santa Silvana não está aqui. Infelizmente, essa empresa, que todos nós aqui, vereadores, somos marcados quase todo dia na internet, por conta dessa empresa, que ela sim, ela não está nem aí para vocês, porque se ela estivesse aí, ela estava aqui tentando melhorar o transporte público para vocês. A Metroplan também, a Metroplan não está aqui, e parabéns, Jefferson, por tu estar aqui representando o prefeito. Parabéns, é isso que a nossa comunidade quer. E a Santa Silvana e a Metroplan, nós como vereadores, nós temos que fazer algo para tirar agora realmente a Santa Silvana do Capão do Leão. Vamos se juntar e todos nós temos que dizer fora Santa Silvana, fora. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Rafael. Vamos passar para o vereador Falcone. Alex. Alô, som. Bom, primeiramente queria parabenizar a população que se fez presente aqui. Quero dizer que essa audiência pública já entrou para a história, porque é a primeira audiência pública que eu vejo que não vai ter o debate com os representantes da empresa Santa Silvana,
nem da Metroplan, muito menos da Agergs, que foi convidada pessoalmente em Porto Alegre por nós, eu, o Renato e a Rose, que é funcionária da Câmara lá, sabe que o que eu estou falando é a mais pura verdade. Mas eu sei porque que eles não estão aqui. Porque o conhecimento deles é o mesmo meu. O que a comunidade vive, eu vivi e vi. O que acontece com vocês no transporte coletivo, eu sei. E é por isso que eles não vieram aqui. E como é uma audiência pública, eu vou botar a público agora que eles me processaram para tentar me silenciar. Tem um processo tramitando na justiça de R$41 mil que eu tenho que pagar, porque eu falo a verdade, porque eu fiscalizo eles, e esse era o caminho. Eu sabia que essa audiência pública aqui ia ser esvaziada por eles, porque eles não iam estar aqui, porque eles não têm como debater. Quem conhece de igual para igual o que acontece no transporte coletivo, quem sabe os trâmites do transporte, a Metroplan é parte do problema. Não dá mais para botar o sol na frente da peneira. A Metroplan é a parte do problema. Eles não fiscalizam nada, eles avisam quando vai ter fiscalização, que vai ter transporte fiscalizado, eles botam reforço, porque eles avisam. Tem ônibus nos trevos, tem ônibus saindo do Parque Fragata, tem ônibus saindo da universidade. É um deboche com a população, e é por isso que eles não estão aqui, porque eu sei o que eu ia falar para eles, eu sei o que eu ia dizer para eles, porque o transporte eu vivi 20 anos, não são 20 dias, nem 20 minutos, eu sei o que as pessoas passam ficando esperando o ônibus, e um ônibus que está recolhendo para uma garagem, que pode fazer um aproveitamento e levar as pessoas, e eles botam garagem, entrando aqui na 28 de março, e depois não tem mais ônibus por dentro do bairro, aí tem que ir lá na 3 de maio, é esse tipo de coisa que eles não iam ter como me responder, é isso, é saber o que vocês enfrentam, estando lá do outro lado como eu tive. Então, Renato, parabéns por essa audiência pública, parabéns à presença do Jefferson, parabéns à população que vem, mas eu sei por que eles não estão aqui. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Pessoal, é importante a gente relatar de que os vereadores, a gente tem partidos diferentes, a gente tem os debates internos, mas a Câmara de Vereador trabalha unificado. Essa questão do transporte mesmo é uma coisa que faz anos. Eu me criei usando ônibus, né, estudando, e a gente ganhava horários, coisas e tal. Hoje nós temos perdendo, né? Então é importante que a gente fique unido, né? Mesmo não vendo a Metroplan, é importante saber que a Metroplan é a que regula, que faz o contrato dos ônibus, para a população saber que é do governo do estado. Quem coordena hoje a Metroplan é o governo do estado, governador que está no atual momento. Também a Agergs é a que dá o aumento das passagens de ônibus, que também é ligado ao governo do estado, e que agora há pouco tempo tivemos um grande aumento aí na passagem do ônibus. Então, essa empresa ela está há tempos sem contrato, e eu tenho uma certeza, com todo o conhecimento da minha vida, eu estou com 62 anos, sempre trabalhei em serviço público, sou formado em gestão, estudo bastante, tento resolver vários problemas, e eu acho que essa audiência é para resolver. Eu tenho uma certeza que se nós juntarmos os vereadores e a prefeitura, nós vamos sim dar um basta no que está acontecendo, principalmente depois dessa audiência, que eles desrespeitaram uma audiência do poder público. Vou passar para a nossa vereadora Gilciane, para ela fazer a fala. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Boa noite, vice-prefeito. Boa noite às pessoas que nos assistem. Primeiramente, dizer para vocês que esses momentos de audiência pública servem para isso, para a gente expor os problemas, para a gente encontrar soluções juntos. Porque tem problemas que são tão grandes que ninguém consegue resolver sozinho, e que não é pauta de um vereador, de uma vereadora, é pauta de uma comunidade toda. A Santa Silvana, ela é conhecida por nós de muitos anos, né? Eu sou moradora do Capão do Leão há 56 anos e sempre usei o transporte coletivo, estudei em Pelotas, e a gente sempre
passou trabalho com transporte coletivo, mas não era tanto como agora. Toda semana, todos nós somos abordados com as queixas da população em relação ao transporte. A Santa Silvana se acha tão poderosa que ela muda a rota quando quer mudar, sem avisar que vai mudar a rota, né? Muda o horário, avisando em cima da hora, e as pessoas que se planejam, que estudam, que trabalham, perdem o ônibus. Os ônibus estragam. Quantas vezes o Nato, que é o nosso amigo, nosso conhecido, que é cadeirante, quantas vezes o Nato fica sem poder usar o transporte porque estragou, porque a rampa não funciona. Aí ele fica quarando lá na parada do ônibus até vir um outro horário que tenha, né, a rampa para poder subir em condições. O ônibus sujo, fedorento. Então, assim, ó, problemas são inúmeros. E a Santa Silvana finge que nada acontece. Quando a gente vai receber uma visita na casa da gente, a gente prepara a casa, né? A gente dá uma arrumadinha, dá uma limpadinha. Se não dá tempo de se escovar o chão, a gente passa o pano, a gente bota uma sujeirinha lá atrás da porta e fecha a porta, dá uma, né? Ameniza, se não dá tempo. A Santa Silvana faz isso, né? Quando sabe que é fiscalizada, que vai ser fiscalizada pela Metroplan, ela faz isso. Ela passa uma maquiagem, né? Ela faz uma limpezinha, tira o pó e vamos embora. E aí, uma semana o transporte passa um pouquinho melhor, depois começa tudo de novo. Então, claro que nós temos que unir forças, nós, a comunidade, e nós temos que dar um basta. E a gente precisa muito da prefeitura, muito do executivo municipal nesse momento, para dar um basta na Santa Silvana. É uma falta de respeito. Hoje eu trouxe um documento de uma moradora em que o ônibus mudou a rota da casa dela, mudou a rota onde fazia, agora ele passa ao lado da casa dela e tem uma filmagem dela, que ele passa numa velocidade que parece que vai invadir a casa da Beck, parece que vai invadir a casa da Beck. Então, assim, ó, queixas e números. Então, como diz o vereador Rafael, a gente tem que dar um basta. Por enquanto é isso, muito obrigada. Parabéns, vereador Renato, por ser o proponente dessa audiência pública. Obrigado, Gilciane. Vamos passar para o vice-prefeito Jefferson, fazer uso da palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, vereador Renato, presidente, proponente dessa reunião. Cumprimentando o Renato, cumprimento todos os vereadores, cumprimento os funcionários também que estão aí da Câmara, os assessores. Bom, eu sou do tempo que nós pegávamos o ônibus só na 3 de maio lá, né, Zilda? Tinha um ônibus só na 3 de maio, mas nós tínhamos 1000 e poucos moradores no Jardim América, né, Renato? E sempre se brigou por ter, né, melhores condições no transporte coletivo, no crescimento que teve, já nem digo Capão do Leão, digo o bairro Jardim América. E levou anos a gente brigando que os ônibus entrassem dentro do bairro. E na evolução do bairro, e na evolução do município, isso foi acontecendo. E há uns poucos anos atrás, nós tínhamos sucesso nisso. Passava ônibus em quase todo o canto do Capão do Leão, né? E quando eu digo Capão do Leão, eu digo Jardim América. E foi uma conquista ao longo dos anos de nós, moradores, e de quem fez e faz parte da política, sempre brigando por isso. Mas, infelizmente, o que está acontecendo? Um retrocesso. Parece que o município está voltando lá para aqueles 2.000 moradores que tinha antes, que a gente tem que caminhar, muitas das vezes, quando eu digo a gente, vocês, né, tem que caminhar, a população tem que caminhar de novo até a 3 de maio. Porque às vezes só tem ônibus lá na 3 de maio, não tem mais aqui dentro, vão tirando e vão tirando. E quem fiscaliza, quem ajuda a fiscalizar, sim, é o legislativo e o executivo. E isso, gente, tem sido feito quase que diariamente. Talvez aí de 2 em 2 meses, de 30 em 30 dias, tem vereador e tem alguém nosso lá do executivo
cobrando da Metroplan, que deveria estar aqui. Mas, como disse o Alex, não vai estar. A empresa deveria estar, não vai estar, e eu digo depois por quê. Então, os vereadores do Legislativo e Executivo, eles têm cobrado sistematicamente da Metroplan, que é o Estado e que é o que pode cobrar e que deve cobrar, né, e não cobra. E eu me sinto, muitas das vezes, eu acho que tem vereadores aqui, saio de Porto Alegre em reuniões da Metroplan, eu digo assim, quando eu boto o pé fora da Metroplan, eu digo assim, mais uma vez me enredaram. Porque é nítido, cada vez que a gente cobra, os caras nos enrolam. Ah, mas vocês deixam enrolar? Mas o poder não está na nossa mão, nós cobramos. O único poder que está na nossa mão, eu fiz há pouco tempo, modo de dizer que eu achei que era pouco tempo, né, Alex? Eu tive com o Alex agora faz uns 15 dias no Ministério Público, nós fomos ver lá um processo que eu tinha montado junto com o Alex e nós fizemos uma denúncia no Ministério Público. Eu achei que fazia um ano, não, fazem 2 anos. 2 anos tem um processo na Metroplan rolando, né, em 2 fases. Em 2 fases. Uma fase é por que eles pegaram a concessão da outra empresa, que se é uma concessão deveria ter passado para outra empresa ou ter feito um contrato novo, né, que fazia o Capão do Leão, e no momento que eles pegaram aquilo que ninguém sabe como, por que a Metroplan deu para eles, eles monopolizaram. E dali para cá só piorou. Porque aí eles têm um monopólio. E do vez deles terem seguido as linhas, eles tiraram. Muitas das linhas que passavam foram tiradas, porque eles monopolizaram, ficaram com todo o poder na mão, dado pela Metroplan, dado pelo Estado. E depois tem um outro processo junto, rolando, que é a manutenção de ônibus, o horário que eles tiraram, o valor, a gente não sabia, mas não pode existir, como existe aqui no Capão do Leão, 5 valores, é no máximo 3. E isso está rolando faz 2 anos no Ministério Público, mas está andando. O processo é aberto e a gente pode fornecer o processo, qualquer um pode olhar o processo. Então, esses 2 processos estão rolando no Ministério Público. E isso a empresa já sabe, tanto é, né, que já está havendo um movimento no Estado para fazer a nova licitação, que é todo o Estado do Rio Grande do Sul, aonde a Metroplan está, não tem contrato. O Alex é prova viva, quando eu disse para o promotor, mas por que o senhor não aperta, né, a empresa, por que o Ministério Público não aperta a empresa mais? O que foi que ele disse, Alex? Se está ruim, pode piorar. O promotor nos disse isso. Se está ruim, pode piorar. Por que pode piorar? Porque se ele apertar, nossos ônibus podem parar ali na rodoviária de Pelotas. E dali as pessoas terem que pegar outro ônibus para ir para o centro. Pode acontecer isso. Pode acontecer deles apertar, como não tem contrato, tira, e aí não sei como que a gente vai fazer para botar uma outra linha. Isso foi dito pelo promotor, não é eu que estou inventando, o Alex sabe disso. Mas nós não podemos se acadelar por causa disso, nem a Câmara de Vereadores, nem o Executivo pode se acadelar por causa disso, porque pode acontecer isso ou pode acontecer aquilo, porque cada vez mais eles vão tomando conta. A Metroplan, eu vou dizer para vocês, ela só nos enreda. Ela não faz o trabalho que tem que fazer. E isso nos deixa de mão amarrada. Então, eu acho que essas audiências públicas são muito importantes, porque quem vai dar voz e vai dar força é a comunidade, para que a gente possa bater cada vez mais e apertar cada vez mais o Estado. Eu quero deixar aqui posto que eu acho que tem que ser um trabalho muito forte,
porque haja visto que tem já esse processo lá. Tem essa reunião com a falha tanto da empresa quanto da Metroplan. E nós precisamos, Renato, os 11 vereadores, prefeito e vice-prefeito, tem que marcar uma audiência com o Ministério Público, e aí não é só o Renato, só o Jefferson, só o Lelei, ou só o... Não, tem que ir os 11 vereadores, tem que ir o prefeito e o vice-prefeito, marcar uma audiência com o Ministério Público e fazer o Ministério Público apertar mesmo, porque é a única salvação que nós temos. Metroplan, não conto com a Metroplan. Não conto. Eu não quero dizer nada aqui, tá? Mas um CC que está lá no comando há 15 anos, passou de um partido, passou outro, e o cara continua no mesmo cargo. Por quê? Geralmente, quando troca o comando, troca o CC. E o cara está lá comandando há 15 anos, e o cara é CC, não é nem funcionário de carreira. Alguma coisa me deixa desconfiar. Por que não apertam essas empresas? Por que quando nós fizemos as denúncias, fazem de conta que apertam? Então, gente, eu deixo aqui proposto para a gente, de fato, pegar todo mundo e ir para o Ministério Público, aproveitar esse momento e ir para o Ministério Público. O promotor nos falou lá que é muito bom, depois até o Falcone deve ter aí, façam denúncia. Isso sustenta o trabalho da Câmara e do Executivo. Tem um outro órgão que a gente pode fazer denúncia pela internet. Façam denúncia. A gente tem que provocar a nossa comunidade para fazer denúncia. E, se possível, tiver foto, coloca a foto na denúncia. É fácil, é tranquilo. Não vai ir para frente? Não sei, mas dá suporte para nós, junto com a comunidade, cada vez mais apertar, né, o governo do Estado e até o Ministério Público. Então é isso, Renato. Pois eu acho que a gente, escutando a comunidade, isso, a gente vai poder se... Claro. Vamos abrir, então, ali para o... Agora eu já boto o Jacaré a falar, mas pode explanar aí. Pode explanar. Bom, primeiro eu quero cumprimentar, quero parabenizar primeiro aqui todos os vereadores que fazem aqui presente. E isso que o Gerson falou é verdade. Hoje eu vim aqui para falar meia dúzia de bobagem para eles aqui, que eles não tiveram coragem de vir aqui, nem o representante nem da Metroplan e nem da Santa Silvana, que o bom era falar meia dúzia de bobagem para eles. Se não tem ninguém que tenha coragem de falar, eu tenho. Eu vim aqui para isso, para falar bobagem para eles. Porque o que eles fazem com a população aqui é sacanagem, cara. É sacanagem. Esses ônibus caindo nos pedaços, cara. Agora tu me diz aqui uma coisa vocês me dizem uma coisa aqui. É porque tem muita gente que fala lá no Facebook, nas redes sociais, mas eles andam de carrão. Eles nem sabem o que estão falando. Eles estão falando conversinha da carrochinha. Conversa da carrochinha. Eu sei porque eu ando de ônibus. Cara, é desumano. É desumano. Eu não vim aqui, que nem eu disse, eu quero parabenizar o trabalho dos vereadores. Muito bom, então de parabéns. Mas eu vim aqui porque eu queria falar umas bobagens para eles. Já que ninguém tem coragem, eu tenho. Eu ia falar umas bobagens para eles. O bom era trazer um relinho de cabo de aço. Porque, cara, que é uma sacanagem o que eles fazem com as pessoas. Cara, imagina uma pessoa botar um uniforme de manhã para ir trabalhar. Se for branco, piorou. Para andar nesses ônibus desse estado, dessas carniças, e ainda ter a coragem de aumentar ainda a passagem. Mas é palhaçada, né? Então, cara, eu só vim aqui essa noite para parabenizar vocês. Cara, e a bola tá com vocês. A bola não tá comigo, a bola não tá com a comunidade, né? A bola tá com o Poder Executivo, tá com o Legislativo. Então é isso aí, já tem que se reunir os 11 vereadores, tem que se reunir o prefeito, o vice-prefeito, o executivo. E, cara, tchau, Santa Silvana. Tchau para nunca mais. Então, era isso aí, então, as minhas palavras que eu queria deixar aqui essa noite. Gerson, muito obrigado Lelei, Jacaré, Alex Falcone, Gil, muito obrigado pela palavra aí que me consideram. Merece. Vamos passar a palavra para o Jacaré, que chegou
Atrasado? Dá, te apresenta aí, Jacaré. Alô? Depois nós temos a inscrição já do Ciro, viu? Boa noite a todos, colegas da mesa, colegas vereadores. Peço desculpa que cheguei atrasado, eu tive que ir buscar meu neto no Fragata, deu um acidente feio lá, trancou tudo, e o Jacaré ficou empenhado. Bom, falando desses ônibus, faz muito tempo que eu vejo essa reclamação do pessoal, nada é feito, pelo que eu vejo, nada vai ser feito. A empresa não aparece, os proprietários não vêm, o Metroplan não resolve nada. A gente já cobrou, os colegas vereadores, antes da gente, já estavam cobrando e nada é feito. Então, está complicada a coisa. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, que eu tenho... Meu gabinete está sempre à disposição para ajudar. Pelo barulho que a gente escutou lá em Porto Alegre, numa das reuniões, essa empresa, se porventura ela ir embora, vai ficar pior para a comunidade. Não é o vereador Jacaré que está falando, o risco é grande. E pelo que a gente levantou, provavelmente tem que ter uma rodoviária no Capão do Leão, e aí vai ficar pior. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aqui pode passar a ser que nem Piratininga, Canguçu, Rio Grande, as pessoas vão ter que pegar o ônibus lá na 3 de Maio. O vice-prefeito ali sabe disso, né, Gerson? A própria secretária nos passou isso daí. Se a empresa vir embora, a gente sabe que está ruim. Os ônibus quebrando, pegando fogo, motor estragando, é direto. A minha irmã pega ônibus, colega lá atrás, a maioria pega, minha prima, Maria e outros demais, todo mundo pega ônibus. Eu sei que é duro, eu muito viajei em ônibus, mas o risco, se eles irem embora também, tá ruim, a possibilidade de piorar. E eu lembro que eu moro aqui, desde os anos 70, era só 2 horários de ônibus, eu não defendo a empresa. O que precisar de mim, de apoio, pode contar com o vereador Jacaré, que o meu gabinete está sempre à disposição. Muito boa noite. Obrigado, Jacaré. Antes de passar para o Ciro, eu quero dar alguns informes. Pessoal, eu estou com 62 anos, eu acho que eu faço essa briga desde os meus 10, 12 anos, porque eu sempre dependi de ônibus. Hoje não dependo mais, mas meus filhos, meus netos dependem, né? Meus sobrinhos que estudam, e quem estuda em Pelotas depende. Essa história de ameaçar, dizer que pode ficar pior, isso é mentira. Nada do que a gente constrói junto fica pior. A gente tem que ter luta, porque ameaçar é a primeira coisa que os empresários fazem. Então, eu tenho certeza que todas as lutas que a gente fez na minha história, na vida aqui do Jardim América, e tenho várias, podemos falar a luta da creche lá com a mãe, né, que não tinha, que estava fechada, que era o elefante branco, a gente entrou lá na juventude, conseguimos fazer a partir da comunidade, os ônibus que não passavam por dentro da vila, a gente conseguiu fazer que passasse, os ônibus que não entravam, se chamaram, nós fizemos. Então, quer dizer, não existe isso. Quem presta serviço para a comunidade. E a comunidade tem que ser respeitada. E a lei, ela não é única. A lei tu muda. Porque se não fosse assim, as mulheres não podiam votar, né? Então, outras coisas, as pessoas, né, de pele escura não poderiam estar aqui. Tudo muda. Nós temos que ter responsabilidade de querer que mude e se organizar. Vou dizer para vocês, nós temos no Ministério Público vários processos, não é só esse do vice. O vice, inclusive, anunciou quando foi lá, nós já tínhamos entrado com outros processos, e acho que isso é bom. Não é querer ser pai da criança, ninguém está aqui para ser pai da criança, nós estamos aqui para resolver o problema dessa criança. Então, o processo ele existe via Ministério Público, só que nós temos que fazer, movimentar. Como é que se movimenta isso? Nós temos que dar um basta na Santa Silvana, e aí eu quero que a prefeitura esteja junto, porque a prefeitura estando junto, o prefeito estando junto, vamos parar os ônibus, pode parar, vamos contratar o ônibus, vamos botar o ônibus para fazer o transporte. Vocês não pagam a passagem? Pagam a passagem. Ou não vai ter outras empresas que vão querer fazer isso? Claro que querem, pessoal. Na hora. Mas é a Metroplan. A Metroplan não manda mais. O governo do estado é um mentiroso. O Eduardo Leite disse que não ia botar pedágio, bota pedágio, disse que ia resolver o problema do coisa, e aí tem que dar nome. E não fazem, fogem, não vêm para o debate. E eu não quero falar de partido aqui, mas nós temos que falar de responsabilidade.
Ano que vem tem eleição. Ano que vem tem eleição. E eles vão vir aqui, nós temos que pautar isso agora. Para eles se responsabilizar, para mexer. Agora é a hora de mexer. Agora é a hora, porque no ano que vem eles vão querer o voto. E aí nós temos que apertar agora. E eu fico contente que o vice-prefeito está se responsabilizando aqui junto da gente lutar. Eu acho que é isso, Jefferson. Nós temos que ir os 11 vereadores lá, mas nós temos que ir e propor. Porque não adianta nós ir lá com um pirizinho, eu vim aqui pedir. Eu não vou pedir nada, nós pagamos a passagem cara. Temos ônibus sujo, ônibus velho. E não tem contrato. Se não tem contrato, a prefeitura pode assumir a hora que quiser. É isso. Não tem contrato, não tem responsabilidade. Está uma várzea. E está uma várzea há horas. E a gente vem cobrando, e tem um momento que chega o limite. E eu quero dizer para vocês que nós temos que chegar no limite. E o limite é esse ano para a virada do ano que vem. Até janeiro nós temos que resolver isso. Eu quero propor isso para vocês, nós fazer um relatório aqui, nós fazer um levantamento de onde está faltando. Claro que nós não vamos ter tudo, pessoal. Não adianta eu querer um ônibus 2 horas, 2h30, 3h30. Aí não dá, porque tem também que ver o lado da questão de que entrou Uber, que entrou motoboy, que mudou o cenário. E a gente também tem que pensar, ser responsável de pensar de que, bom, nesses horários, tem horários que não vai ter como ter todos de meia hora. Eu acho isso. E assim, mas tem como ter? Não, tem como ter, quero uma empresa que bote. Por quê? Porque tudo tem custo-benefício. E ninguém vai trabalhar para ter prejuízo. Então, mas os horários de pico, os horários de manhã, horários escolares, eles têm que respeitar, é o mínimo. É o mínimo, que é os horários que a gente... Bom, se eu vou sair de casa 2h30, 3 horas, mas eu trabalho às 3, eu saio daqui às 3. Bom, mas você é 2. 90%, 80% sai de que hora? 6 horas, 7 horas, 8 horas, que é os horários para trabalhar. Volto que hora? Final da tarde. Esses horários nós temos que ter. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer esse mapeamento e ir para cima da empresa. Hoje, o que aconteceu aqui é uma audiência pública, é um desrespeito eles não virem. Nós convidamos 3 entidades, 2 do governo do Estado e uma da empresa que presta serviço. E o governo do Estado vai ter que responder. Para mim, ele vai ter que responder, porque eu vou lá. E eu sei, e vamos juntos. Quero que todos vá junto. Todos vá junto. Para a gente cobrar, e cobrar uma postura deles. Porque tem 51 contratos no Rio Grande do Sul que a Metroplan coordena. Sabe quantos tem contrato que fizeram licitação? De 51, 1. Só 1 fizeram licitação. Então, é uma coisa que é uma várzea, não pode acontecer isso no serviço público. Eu peço silêncio, pessoal, para nós respeitar a fala de quem está falando. Então, eu peço, quando 1 só está fazendo, só tem 1 contrato em 50, tem alguma coisa errada. E nós temos que cobrar de quem? Do governador que está aí. Eu não quero saber o partido dele, porque eu acho que já trocou, coisa e tal. Não quero saber de partido. Mas ele é o responsável. É ele que coordena a Metroplan. É ele que coordena a GERC, que dá o aumento das passagens dos ônibus. E o ano que vem ele vai estar aí pedindo voto. Está na hora da gente apertar. Agora, para isso, nós temos que ter a população junto. Se tiver que trancar, tranca. 1 dia, 2 dias, vocês vão perder de trabalho. Eu sei que faz falta. Mas quantos dias vocês já perderam chegando atrasado? Que o ônibus estraga, vocês chegam lá e tem que dar satisfação. É quase todo mês, não é? Ou quantos dias vocês chegam lá e não tem, espera 2 horas para vir para casa depois de cansado? Eu sei que é isso, eu passei por isso, pessoal. Eu não nasci em berço de ouro. Hoje, graças a Deus, estudei, me esforcei, trabalhei muito na minha vida, desde os 9 anos. Hoje eu tenho meu carro. Mas eu andei muito de ônibus, dependi muito de ônibus e não esqueço disso nunca. E eu acho que está na hora, esse pessoal tem que respeitar o povo daqui. Nós não somos, como diz o vice-prefeito, nós não temos mais 3.000 pessoas. Mas sabe de uma coisa, quando nós tínhamos 3.000 pessoas, nos respeitavam muito mais. Porque o povo era mais unido aqui no Jardim América. Nós conseguimos água, nós conseguimos luz, nós conseguimos creche. Hoje a gente parece que a gente não consegue mais nada. Tem dinheiro, não é feita as coisas. Então nós temos que ter união.
E para isso eu conto com a população junto, porque os vereadores, nós somos representantes de vocês, mas tem um momento que a gente precisa que vocês estejam juntos. E aí junto é todo mundo. É juntar lá o eleitor do fulano, do ciclano, não importa, pessoal. A causa é uma só, é que eles respeitem os trabalhadores. E não estão respeitando. Passar para o Ciro, então, a palavra. E depois, quem quiser se inscrever, pessoal, tá? Fica, só levanta o dedo, eu vou anotando aqui. Acho que é importante a gente escutar vocês, porque vocês realmente, né, sofrem todo dia na pele. Boa noite, pessoal. Parabenizar o Renato, o vereador Renato, pela iniciativa e o vice-prefeito. O Jefferson me conhece. Eu sou um cara que eu critico em rede social e ao vivo. Então eu não tenho papo na língua. Eu respeito as pessoas e gosto de ser respeitado. Agora tem um detalhe. Pessoal, faz 30 anos que essa empresa podre, desculpa a expressão, está aqui dentro do município. Não tem renovação de frota, eles não respeitam o trabalhador, quem contribui e ajuda a levantar, eles é o contribuinte, é o trabalhador. Estamos aqui com um vereador que foi motorista há muitos anos. Eles usam o motorista para várias funções, aí é caso deles, mas o motorista não é cobrador. E aí ele termina se estressando e tendo dupla função. Pessoal, eu, muito usei ônibus, hoje eu não uso mais. Tenho carteira para andar de graça, mas não é por isso. A comunidade tem que se unir, como disse o vice-prefeito, e ir bater em cima, porque é uma vergonha. Não tem renovação de frota. Eu digo para vocês, eu tenho tempo para estar ali na Avenida Rio Branco, na 3 de Maio com Rio Branco, e eu vejo todos os dias o absurdo. Pessoas de idade esperando o ônibus 40 minutos, pessoal, que precisam trabalhar. Agora deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha porque os vereadores bateram em cima. Eu sei quem é os vereadores que estão batendo em cima disso aí. Eu sei. Então, pessoal, eu, como cidadão, eu peço para vocês, comunidade, junto com os vereadores que aqui estão, e ir para o Ministério Público, porque a Metroplan não faz nada, ela é vendida. E o governador do estado, lamentavelmente, está com os bracinhos cruzados. Faz parte do meu partido político. Estou falando do líder da demanda que eu faço parte. Eu sou filiado ao PSDB. Quem me filiou está aqui. Mas não é porque eu sou PSDB que eu vou passar a mãozinha por cima. Eu não passo a mão por cima de ninguém. O cara está errado, está errado. Parabéns, vice-prefeito, parabéns, Renato. E desculpa eu ter falado alguma bobagem. Obrigado, Ciro. Mais alguém inscrito? Lá, Joel. Ele vai, Joel. Só pode ficar aí mesmo. Não precisa sair do lugar que o Fabrício leva o microfone. Boa noite a todos. Cumprimentar o Renato, cumprimento demais vereadores, vice-prefeito, todos que estão presentes. Então, meu nome é Joel, sou morador do Jardim América, sou representante aqui do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Infelizmente, a Metroplan e a Santo Silvano não estão aqui hoje. Essa é a segunda audiência que eu estou participando, a última também participei. Falei das nossas demandas como pessoas com deficiência. Algumas foram atendidas, outras não. Felizmente foi colocado o símbolo de acessibilidade, que era uma coisa simples, que a gente estava pedindo há mais de 6 anos, foi colocado na grade. Hoje eu posso sair de casa, sei, pelo menos tento saber o horário que tenho acessibilidade, poder me programar, poder sair de casa, voltar para casa, mas muitas vezes marca e não está. Uma crítica que eu tenho aqui, falar da Santa Silvana é chovendo molhado, a gente já sabe, mas a minha crítica maior seria a Metroplan. No dia 9 de outubro, eu fiquei empenhado no Fragata, né, com o ônibus que veio, com acessibilidade, o elevador estragou, e foi solicitado um novo carro, o carro veio, sabendo que era uma pessoa com deficiência, que necessitava de um carro com acessibilidade, o ônibus veio sem. Fiquei eu no Fragata, ali em frente ao
o shopping do Fragata, que estava saindo de um exame, com fome, porque tinha saído cedo para fazer um exame, né, tinha que ser em jejum. Fiquei ali esperando o ônibus que veio sem acessibilidade. Entrei em contato com a Metroplan aqui em Pelotas, no escritório que tem na rodoviária, e a pessoa que me atendeu não soube me explicar nada. Simplesmente ela me disse: olha, vou te passar o número de um fiscal, tu liga para o fiscal e conversa com ele. Liguei para o fiscal era da empresa Embaixador. Ele disse: olha, eu sou fiscal da Embaixador, não cuido a respeito da linha de Jardim América, Santa Silvana, não é comigo. Tornei a ligar de novo para a Metroplan, e a menina que me atendeu novamente era a mesma, acho que era estagiário, acho que falei para ela: olha, o número que tu me passou foi um fiscal da Embaixador que não tem nada a ver com a linha que eu faço, e agora? Aí ela disse: eu não tenho como te passar para ninguém. Aí ela me deu o número de um senhor chamado Danilo, lá em Porto Alegre. Conversei com o senhor Danilo, mandei mensagem para ele, mandei WhatsApp para ele, mandei foto, tudo que estava do ocorrido. O senhor Danilo foi estúpido comigo. Aí depois, né, eu mandei um áudio para ele: como assim? Quem é que está faltando com respeito contigo? Estou falando contigo, o canal aqui para te entrar em contato. Não, esse canal aí para mim não adianta, eu já mandei e-mail para esse canal, expliquei para ele. Aí ele: não, vou passar a demanda então para o pessoal. Também falei com o senhor Francisco também a respeito do ocorrido. O senhor Francisco passou pano para a empresa, e o meu problema não foi resolvido. No finalzinho da tarde, o seu Danilo entrou em contato comigo, mandou uma foto que o ônibus tinha sido parado na 3 de maio e tinha sido recolhido para a empresa para manutenção. Aquele mesmo ônibus que me deixou empenhado, ele estava rodando com o equipamento estragado. E ali, disse que aí foi parado, recolhido, mas quando eu estava saindo de casa, eu vi o ônibus passar por mim e eu acho que não foi recolhido. Então são essas coisas assim que acontecem, que é diariamente com as pessoas com deficiência dentro do nosso município. É humilhante para mim, revoltante, e ainda não me choca mais o modo que as pessoas me olham quando me vê na parada do ônibus. Porque assim, as pessoas enxergam, quando me enxergam na parada do ônibus, estou indo para Pelotas, estou voltando assim: lá vem ele. Hoje nós vamos atrasar, porque o ônibus não vai funcionar e nós vamos ter que ficar parado por causa dele. Eu já escutei, parece que choca, mas já não me choca mais. De tanto que acontece comigo na coisa. Então, assim, falar é chover no molhado, porque todas as demandas que foram pedidas na audiência passada não foram atendidas. Tentamos marcar uma audiência com o senhor Francisco na Metroplan, junto com o Comped, ele ficou de marcar e não marcou, não deu resposta também, mesmo sendo um pedido oficial do Comped, não nos deu resposta. Então, a gente tem que, como já foi falado aqui, acho, repetir, temos que unir a comunidade, tentar fazer alguma coisa que melhore o serviço, melhore a frota, os horários, porque a população está sendo prejudicada. Então, mais uma vez, fica aqui um pequeno desabafo, não vou me estender muito, porque sei que tem mais gente querendo falar. Então, só agradecer o espaço, e dizer que nós, quanto cidadão, nós como conselheiro do Comped, Conselho da Pessoa com Deficiência, estamos dispostos a acompanhar os vereadores, o que for feito, a gente está junto para poder melhorar o transporte para todo mundo. Obrigado, Joel. Joel, eu me comprometo que todas as ações que nós vamos fazer a partir de agora, tanto na Metroplan quanto no Ministério Público, te comunicar para que tu vá junto representando o Conselho, porque vocês são uma parte importantíssima, nessa relação aí, porque vocês têm os direitos de vocês e vocês merecem ser atendidos. Eu me comprometo, enquanto vereador, de que a partir de hoje, todas as ações que a gente fizer, eu vou te comunicar para que tu esteja junto, tá? Sim. Vou passar para o vereador Alex. Quem mais inscrito? Tem mais alguém? Só levantar a mão que aí pode falar, Alex.
Olha só, Joel, eu nem sabia do ocorrido contigo, tá? Mas mesmo assim eu já tinha entrado em contato com a Agergs e tinha relatado a falta de manutenção, principalmente das rampas, e a sujeira que foi dito aqui também. A resposta deles é: os ônibus, todos os veículos da frota são vistoriados por empresas especializadas e homologadas pela Metroplan, que emite o laudo de vistoria assinada por engenheiro mecânico e registrado com CREA. Todos os veículos são registrados junto à Metroplan, obedecendo os limites de vida útil estipulada pelo órgão expedidor. Ou seja, mano, a Metroplan é parte do problema, velho, é o que eu estou falando. Eles estão tudo junto, as respostas que eles dão para nós sempre é passando uma vaselina na empresa e a gente aqui está vendo tudo errado. E eles não vão resolver, porque eles são parte do problema, está todo mundo junto, como o vice-prefeito falou. A gente vai lá, enxuga gelo, a gente cobra, enxuga gelo. Só que eu peguei agora, eu tenho o aplicativo da Agergs. Então eu falo direto com eles, fica tudo registrado. É só baixar a Agergs, baixa no celular, que vocês conseguem homologar e protocolar, inclusive o pedido da presença deles aqui, da Agergs, está aqui também, no dia que a gente falou com ela lá em Porto Alegre, o Renato também estava junto. É isso que eu falo, é gerar prova contra eles mesmos, é por isso que eles não estão aqui. É a primeira audiência pública que eu presencio, que eles não têm coragem de vir, porque eles sabem que iam tomar direto, reto, sem curva, mostrando, questionando as próprias respostas deles. Obrigado, Alex. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Celina. Eu sou moradora aqui há 55 anos. Aí agora eu acho que piorou muito, muito, muito. Eu gostaria de saber, perguntar aos vereadores, assim, ó, por que o ônibus do Capão Leão tem 2 catracas? Porque o meu cartão sempre na sexta-feira trancar. Chega no início da semana, eu já não tenho mais passe para passar o cartão. Fica rodando. Por que some? Isso é uma maneira de assaltar as pessoas. Para que isso? Se a gente já pagou lá na frente, passou, para que aquela outra catraca lá no fundo? Posso explicar para ela? Só um pouquinho. Deixa ela concluir que explica. Posso pegar essa aqui? Já. Pode. Nem precisa do microfone? Isso aí eu vou te explicar tecnicamente, por como eu era do transporte, tu sabe, né? Lembra, já que tu mora há 55 anos, lembra quando tinha as talãozinhos? Era uma passagem, lembra? Uma corzinha para cada ponto. O que acontece? Esse sistema ele tem antenas pelo caminho. E tu paga para vir até o jardim, certo? Então, quem reconhece que tu pagou até o jardim é a catraca de trás, que era aquela passagemzinha que o cobrador te dava com o preço que tu pagou. Então, quando o cobrador ou o motorista valida ali, encosta o cartãozinho e te entrega, é que ele botou até o jardim. O sistema, quando passa nos pontos, sabe que tu pagou até o jardim. Se dá algum problema na catraca, que eu já expliquei para minha sogra, é encostar bem o cartão no validador, se tu passa com o teu cartão. Encosta bem, porque às vezes bota o dedo atrás e já não encosta, e a de trás não lê até onde tu pagou. Então é o sistema, ele tem pontos e ele vai trocando os preços, que faz o papel daquelas passagenzinhas que era com talão. É só isso. Aquela catraca é só para identificar até onde validou a tua passagem. Só isso. Mas eu acho que é uma maneira de roubar a população. Porque aí pega... Passa o microfone para ela, que está sendo gravado. Tu chega na outra semana, tu não tem mais passe para passar, e aí tu pergunta, para onde foi meus passes? Você deve estar errado. Acho que fica rodando. Não, o que acontece? Eu vou lhe explicar então para a senhora mesmo fiscalizar. Ver quanto que ele digita ali.
Porque ele pode estar digitando até o Capão e lhe cobrando até o Capão. Então, o validador vai deixar a senhora descer antes, mas não vai deixar descer depois. Entendeu? É fácil, só olha ali quanto que está o jardim, 6 e 5. Sim. Fica olhando ali, porque vai ter que aparecer 6 e 5. Pode estar ali cobrando até o Capão. Aí realmente pode faltar. Só isso, só para a senhora fiscalizar. O motorista pode estar cobrando até o Capão e a senhora fica até o jardim, vai diminuir o seu recurso. Não tem como rodar assim. Próxima pessoa. Só dá o teu nome aí e te apresenta, tá? Vamos respeitar a fala do companheiro. Boa noite a todos e todas. Eu sou um dos mais novos aqui e eu já vi mais coisa, muita coisa, mas quem é mais velho que eu já viu muito mais. Eu queria pensar igual os vereadores, porque vocês falam, a gente tem que brigar, mas a minha vontade mesmo é de descer lá o CIEP, trancar aquilo e tacar pneu fogo naquilo. Porque na França, mesmo sendo a terra da democracia, é o lugar onde o povo se revolta e bate de frente. Se quer mudar, o povo vai lá e faz mudar. Eu vejo todo mundo aqui, eu fico perguntando, vocês sabem quem é a única pessoa no ônibus que usa cinto de segurança? Alguém sabe? O motorista. É o único ser seguro naquilo. Aquele rolo compressor. Eu tive um incidente há pouco tempo de uma placa de ônibus, uma placa de trânsito, bater do lado do meu vidro e por pouco não quebrar. Agora está chegando o verão. A gente vai virar sopa, porque o ar-condicionado parece um pelego. A gente vai queimar lá. E o motorista vai querer gente dentro do ônibus. Vamos virar sardinha dentro do ônibus. Eu fico me perguntando, como é que não pode ver a gente como um ser vivo dentro daquilo? Porque a gente está trabalhando todo dia. E eu só trabalho meio período. Eu fico me perguntando quem trabalha 8, 12 horas, 7 dias, às vezes, por dia e noite, às vezes, horário noturno. E está se ferrando. Mais do que eu. E eu sou o que menos sofro aqui, porque vocês estão marcados. Vocês estão todo dia vendo isso. Eu queria bater neles hoje, mas com palavras, para eles sentirem na pele, pelo menos verbalmente, o que a gente sente todo dia. Agradeço a palavra. Obrigado. Vamos apertar e eu sou parceiro a botar fogo nos pneus. Eu adoro botar fogo no pneu quando precisa. Gil. Eu, como sou do meio ambiente, eu não gosto de botar fogo nos pneus. Temos que achar outra alternativa, companheiro Renato. Eu queria falar uma coisa rapidamente, que é a questão de ser mulher no transporte coletivo. Né, vereador Lelei? Por que eu falo para o vereador Lelei? Porque o vereador Lelei agora entrou com um projeto de lei, que é a Parada Segura, que entra semana que vem, né, lá na Câmara de Vereadores, que é para proteger as mulheres, para aquela mulher que está usando o transporte coletivo possa descer próximo da sua casa, quando se sentir ameaçada, né, dependendo se é um horário à noite e tal. Ser mulher no transporte coletivo, gurias que estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9. Somos 9 mulheres aqui. Qual daqui nunca sofreu um abuso no transporte coletivo? Levanta a mão. Qual daqui nunca teve uma esfregação no ombro quando senta no corredor? Quando não teve um querido se esfregando? Né? Então, assim, ó, isso também a Santa Silvana precisa enxergar quando vem como uma sardinha enlatada, como falou o companheiro ali, né? Quando vem todo mundo muito amontoado, ainda mais no verão, que as pessoas gostam de usar uma roupa, uns braços de fora, uma roupa mais à vontade, uma roupa apropriada para o calor.
Então, tudo piora. E ser mulher piora muito mais. E pode que vocês, homens, nunca tenham passado por isso e nunca tenham percebido isso. Mas nós percebemos. E nós aqui, com certeza, todas, que nem todo mundo tem coragem de falar, porque às vezes tu não fala porque tu acha que tu é a culpada, né, por causa da tua blusa, por causa da tua roupa, e não fala e sofre calada. Mas as mulheres sofrem muito mais dentro dos ônibus apertados do que os homens. Bom, mas como é uma audiência pública, eu quero falar 3 coisas para ajudar. Primeiro, pedir para o vice-prefeito, então, fortalecer a luta em relação ao governo do Estado, já que agora o governador é do seu partido, né, do partido do Alex. Então, assim, ó, não é que a gente separe as coisas por partido, não é isso. Mas, às vezes, a gente tem, as portas se abrem melhor para alguns, né? Então, fortalecer a luta. Segundo, que levar para o executivo, vice-prefeito, a sugestão da prefeitura pensar numa possibilidade de um transporte aqui no município, que aí fica gerenciado pelo município, e eu acho que amenizava um pouco a situação, para quem mora aqui no Jardim, precisa ir lá na sede e vice-versa. Claro que aí não é intermunicipal, o intermunicipal é, né, de responsabilidade do Estado, mas esse seria de responsabilidade do município. E dizer, colegas, que semana que vem a gente vai protocolar, e já convido os colegas para protocolarem junto e para assinarem junto, o Conselho de Mobilidade Urbana do nosso município, que eu acho que já está mais do que na hora de fazer, né, de criar, para ajudar nessa luta, nessa pauta também. E gostaria, Joel, de me solidarizar muito com a tua fala. Tu estava falando e eu fiquei imaginando eu no teu lugar, e o sentimento, né, já toda a dificuldade, e tu ainda ter esses olhares para cima de ti, tu ainda passar por essas situações frequentes, né, de estar estragando, porque se é uma vez no ano, mas é frequente. Tu e o Nato, frequente, fora os outros que a gente não conhece e não sabe, né? Então, me solidarizar, né, a essa tua fala, assim, que é muito chocante para a gente. Tá? Era isso, vereador Renato. Obrigada. Obrigado, vereadora Gil. Mais alguém? Mais alguém? Vamos falar, pessoal. Agora é hora de falar. Se não falar agora, depois não adianta. Vocês falando, vocês nos ajudam, pessoal, porque a gente, né, quem anda de ônibus realmente, que todos os dias, que pode falar melhor para nós. Eu tenho para falar, eu não sei falar quase, poucas palavras. Não. Mas eu tive há uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, eu peguei o ônibus aqui no Vila Rica, aqui. Quando chegou ali na ponte, o ônibus estragou. Eu digo, agora vamos ter que esperar o ônibus aqui. O cobrador me disse para mim, está com pressa? Vai de a pé. Eu digo, por quê, mas onde é que dá o nosso respeito? Posso ser teu pai? Aí, tu vai de a pé, senão não tem ônibus. Aí esperei 2 horas o ônibus ali. Aí tá, aí foi pro centro, fiz o que tinha que fazer. Aí para voltar de volta, esperei 3 horas o ônibus na parada e nada de ônibus. Será que eu vou ter que ir de a pé para casa, porque eu não tinha levado dinheiro para vir de Uber? Aí a outra coisa. Aí outra vez eu ia indo no ônibus, aí tinha vindo um ônibus novo, mas o ônibus não rodou aqui, rodou só aquele dia, não fui a troco de tiquete. Aí nos pegou na paragem perto do colégio ali. Aí eu embarquei com a gente. Ele disse, não, só tem a identidade, aí pode passar para trás que a gente carimba aqui. Aí passei para trás, ele carimbou, aí deu a causa que no outro dia eu tive que ir no centro novamente. Aí tinha um cobrador meio grisalho ali, mas desaforado que era ele. Aí estava eu e outra senhora ali conversando, não tinha nada a ver com ele. Era eu e a outra senhora. Disse, não, mas o que esse velho bobaião caduco está falando bobagem aí? Ah, mas não prestou aí. Eu apelei para a ignorância mesmo. Eu digo, mas o que está pensando que tu é, rapaz? Onde é que está com as camas? Se eu tenho necessidade de estar mentindo, eu e essa senhora que estamos conversando, porque nós embarquemos no ônibus. Só que eu não sei se ele está rodando na linha. Então, nos encheu de desaforo ali, de coisa. Então, cada vez que tinha que ir para o centro, era aquela encrenca. Eu me encontrava com ele, já 2, 3 anos, estava encontrando, a gente encrencrava já. Ele vinha com desaforo, com isso, com aquilo.
Então a pessoa, pô, pago o ônibus, eu sou uma pessoa de idade, já estou com 78 anos, quer dizer, a pessoa tem que ter um pouquinho de respeito. Eu digo, não, eu estou conversando contigo, mas não estou conversando contigo, eu estou conversando com essa senhora, não tem nada a ver o assunto contigo. Aí ele me encheu de desaforo, me chamou de velho caduco, aí eu perdi a linha com ele, digo, mas onde é que está o nosso respeito? Então, aí tinha uma colega minha que disse, não faça bobagem, não vá perder sua liberdade. Eu digo, não, mas merece o cara fazer bobagem para poder se respeitar as pessoas. E é isso que eu tenho que falar, muito obrigado os vereadores que estão aí fazendo para a nossa comunidade, que seja, vamos pelear até a última para ver se conseguimos mudar essa linha, porque é muito desaforado. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Quero dar boa noite à comunidade, a todos os vereadores. Falar sobre meu velho, meu pai ali, não é a segunda vez, já é a terceira ou quarta vez que acontece isso com ele. A falta dos cobradores, tanto do cobrador como motorista mal educado, né? Esse dia minha irmã também estava no ônibus, o ônibus lotado, cheio. Ele deu uma freada, ela bateu no vidro do ônibus assim, e deu um coágulo assim no pescoço dela. E assim, às vezes tu vai ali, eu estava no colégio Neomar mesmo ali, esse dia eu fui pegar o ônibus, ele estava passando assim, e eu acenei para ele e ele se arrancou. Faltava pouco espaço em pegar o ônibus ali. Mal educados que são, tanto com pessoas de idade, ou com qualquer tipo de pessoas são mal educados. Que não fazem as coisas direito, mau atendimento prestado por eles também, e não estão nem aí para a comunidade. Queria deixar essa fala aí, porque faz tempo que eles vêm fazendo isso aí, não é isso aí de agora, faz tempo já. Que mal educado com a comunidade e não atende como tem que ser a comunidade. Que eu queria até fazer uma pergunta, que o Basta nosso aqui era se tivesse uma licitação, né? Uma licitação de transporte aqui. Porque teria que ter um transporte municipal aqui, no município de Capão Leão, no caso. Porque eu acho que a Santa Suzana tem que pegar as malas deles e ir embora. Já dá um basta para eles, que eles já estão fazendo salvo com a comunidade aí, não estão nem aí. Muito obrigado. Hein? Obrigado. Mais alguém? O que tu quer? Tá bem. Zilda. Boa noite a todos vocês. Eu sou usuária do ônibus há mais de 35 anos também, e vejo que o povo devia estar todo aqui, porque eu vejo eles reclamando o dia inteiro que o ônibus é isso, o ônibus é aquilo, mas cadê o povo? Cadê o povo que era para estar cheio isso aqui? Eu estou revoltada com isso, porque eles querem cobrar no Facebook, querem ir por cima dos vereadores, e chega na hora, eles vêm, olha, cadê eles aqui? Né? É poucos que estão aqui. Tchau, senhor. Então eu acho que isso aqui devia estar lotado pela cobrança que eles fazem. Eu acho errado, porque os ônibus vão cheio, eu sofro todos os dias mesmo. E aqui, minha colega, a gente vai sempre junto, volta junto. E eu acho que o povo tinha que estar aqui hoje. Não só cobrar da Metroplan, porque eles reclamam, e cadê eles? Cadê? Então, pessoal, eu acho... a gente pede silêncio para nós poder escutar a colega que está falando. Quem quiser falar, conversa na rua. Que deveria sair da fiscalização era o Valadão, porque o Valadão fica ali namorando, fica beijando as mulheres ali na parada do ônibus. Tem muita gente que dá ouvido para ele. Então eu acho que ele ali ele faz o que ele quer. Ele manda nos horários, ele que faz a palhaçada toda. Então eu acho que a Metroplan, claro, é culpada, mas a maioria é o Valadão. Então eu acho que o povo tinha que estar aqui, só isso. Não tenho mais nada a falar. Obrigada. Obrigado, Zilda. Mais alguém? Vai de novo. Vamos lá. O senhor ali que eu... Alex, tu falou sobre as catracas, né?
Mas muito que acontece também é a APP cancelada, sabe? Que a APP cancelada. A APP cancelada é porque não validou na outra direito, na catraca de trás. Mas o que acontece? Aí cancela. Mas o que acontece? O valadão é que desbloqueia. E aí as pessoas não acham ele. Não, mas sabe o que acontece? Não soube. A catraca não desce de jeito nenhum o cartão. Acontece direto com todo mundo. Isso, e aí eles baixam, né, para vocês irem. É. Vai. E aí não validou. Aí não valida. E não tem nada comunicando. Não, só no outro dia que tu vai usar. Às vezes tu tem que usar o teu dinheiro porque tu não sabe nada e ir lá para Prati. Mas o que tu faz? Não paga, não paga. A culpa não é tua, cancelou porque não leu no dia anterior. Pode falar isso. Não. Ontem não leu, não é culpa minha. Isso, eu levava todo mundo. Mais alguém? Depois que tiraram os cobradores, os poucos que ficaram tratam a população muito mal. Uma falta de respeito, te xingam. Para os que bem entendem, né? Parece que a gente que depende deles e eles não dependem da gente. Isso aí é errado, porque a gente depende deles e eles também dependem de nós. Porque através do nosso dinheiro, eu sustento a família deles. Mas isso é o perfil que a empresa acaba passando para eles. Aí a empresa não dá bola, não está nem aí. E aí o que acontece? O funcionário também não está nem aí. Se fosse uma empresa que tivesse um perfil que se preocupasse com a população, que se preocupasse com o andamento do transporte, tenho certeza que eles iriam para a rua assim lá, logo ali. Mas eles estão trabalhando numa empresa que não está nem aí para nós e para a população. Eu já vi esse próprio beijador, que a mulher diz que ele fica beijando lá, pegar e mandar o cobrador e o motorista xingar as pessoas. A gente viu isso. E inicia por ele. Sim. Então, pessoal, eu fiz algumas anotações aqui. E que horas são? 8h30. Eu sei que o pessoal também deve estar cansado, né? E eu fiz algumas anotações aqui que a gente vai dar o encaminhamento. Primeiro, dizer para vocês que é importante a presença de vocês. Quem não veio, pessoal, eu não posso me preocupar com quem não veio. A gente vai continuar essa luta porque a gente sabe que é necessária, né? E nem todas as pessoas às vezes agem como a gente age, né? Infelizmente, na hora de cobrar quase sempre são os mesmos ou poucas pessoas. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês que vieram, porque isso nos motiva a seguir lutando. E eu tenho certeza, pessoal, todas as vezes que eu entro numa luta, eu saio vencedor. Se o povo quiser estar junto. Eu sei que é difícil, eu sei que demora, mas eu não desisto. E eu vou perceber e vou fazer tudo isso que a gente encaminhou aqui. Primeiro, uma reunião via Ministério Público ficou acordado com os 11 vereadores e mais o prefeito. E eu vou cobrar dos 11 e vou cobrar também. O prefeito, tu que está aqui, né? Não, representado, tu representado, prefeito representado. Uma reunião com a Metroplan e também com a empresa, também nós todos juntos. Eu vou marcar e vamos fazer, pode deixar, minha responsabilidade. Só quero que os colegas acompanhem para a gente fazer isso unido, tá? Também a sugestão da gente começar a trabalhar na questão do transporte interno, que eu acho também que é uma solução que tem um problema. Na época a gente já teve um transporte interno, que o problema foi exatamente com essas empresas, que tinham duas, porque nós usamos a BR. E foi alegado que não podia, porque o transporte tem que fazer via ruas que dê acesso à cidade. E como nós não temos a ponte da Teodósio, que sairia por dentro, nós temos que usar a BR. Então foi isso que derrubou o transporte. Era o filho do Lautério, até que tinha na época, funcionou o Jader. Mas a gente vai fazer essa luta também. A questão dos motoristas
né, respeitarem as pessoas e se comportarem como tal que sejam, e a questão lá do Valadão também, que a gente vai cobrar isso, uma postura, né, que seja adequada à função que ele exerce, porque ele tem que respeitar e ele recebe o recurso, o salário dele, ele recebe de todos vocês. Então, esses pontos nós vamos trabalhar junto com todos os vereadores e vamos estar dando retorno para vocês também, tá? A gente vai estar dando retorno das reuniões e o que vamos fazer. E certamente, se isso aqui, essas ações, não derem resultado, nós vamos tomar outras providências e aí eu vou convocar o nosso amigo ali para a gente organizar alguma surpresa aí, para a gente fazer o que realmente eles merecem, porque é assim que funciona comigo. Eu sou do diálogo e eu sou de resolver as coisas. Eu não gosto de briga. Eu gosto de paz, eu sou namastê, mas também tem o limite do namastê, e quando o namastê sai do corpo, a gente pega fogo muitas vezes. Então, quero agradecer a todos, vou passar para o pessoal aí usar uns 2, 3 minutinhos para se despedir, pode ser, porque a gente vai ficar, né, o pessoal queria já se pronunciar, se pronunciou, então vamos passar para a Gil ali, que a Gil já segue de lá para cá. Então tá. Vai lá, seu Ciro. Eu estou meio complicado de saúde. Só para deixar uma deixa aqui. Eu sei que o Paulo Ávila, o vereador Paulo Ávila, meu amigo, é da base governista, que nem o Júnior. Por que ele não está aqui? Por que o vereador Tizu não está aqui, se ele é do bairro? Por que o André não está aqui? Eles são representantes, eles foram colocados com o voto da comunidade, eles deveriam estar aqui. Não estão, né? A comunidade tem que cobrar isso também, não é só cobrar eu concordo que o motorista tem um motorista mal educado, mas ele está em dupla função. Ele é cobrador e motorista, eu nunca vi. É só aqui no Capão do Leão que eu vejo isso. Então, eu vou cobrar do senhor Paulo Ávila, do senhor André e do senhor Tizil. Porque está aqui, a metade da Câmara está aqui. E a outra metade? Onde é que está? Eu acho que o povo tem que cobrar do vereador, como tem que cobrar da empresa. Mas só que tem muita coisa erradinha. Não é só o motorista que está errado. A comunidade também vai para a rede social. Para a rede social eu considero covardia. Tem que chegar e dizer na lata do cara. Tá? Muito obrigado. Paulo está em curso, está em treinamento. Seu Ciro, meu querido, o Paulo está em curso, em treinamento. Eu também agora vou fazer uma defesa aqui dos colegas, muitas vezes eu também não consigo estar em todos os lugares, nem os colegas, às vezes as agendas se batem. Hoje mesmo a gente tinha uma agenda em Rio Grande, né, que ainda bem que foi cancelada, com a nossa amiga Suelen, que ia passar o documentário das mães atípicas, e que eu e a Inácia gostaríamos de estar lá com a Suelen, mas a gente... Claro, ia vir aqui, mas o que eu quero lhe dizer é que às vezes o vereador tem que se dividir, né? Mas essa pauta é uma pauta de todos lá da Câmara de Vereadores. Ela é muito importante. Então, para encerrar, assim, só repassando nas propostas que eu fiz aqui, 3 propostas, então, para a gente encerrar essa audiência. A primeira, então, é a liderança, né, dos vereadores que são da base e do partido do governo do Estado, para fortalecer essa luta. A segunda é que o município estude a possibilidade do transporte municipal dentro do município, um transporte nosso, né, e a formação do Conselho de Mobilidade Urbana, que é uma... para nós todos trabalhar nessa pauta, que eu acho que é muito importante, vai fortalecer ainda. A gente tem que ver bem isso, ir amarrando e fortalecendo, que é para a gente ser vencedor nessa batalha. Muito obrigada a todos, bom final de semana para vocês. Obrigado, Gil. Bom, vamos se despedir então, boa noite a todos, agradeço a presença de quem se mobilizou e conseguiu estar presente aqui, mas é como o Renato falou, a gente tem que trabalhar para quem veio, né? E para quem não veio, porque é uma comunidade e a gente tem que valorizar, sim, quem veio, mas tem que apresentar resultado para o todo. E quero agradecer também o vereador proponente, que teve a disponibilidade de fazer essa audiência pública, dia e hora, data marcada.
Vou dizer para vocês, essa Câmara, ela está unida, ninguém está para lado disperso, está todo mundo unido, porque eu vou dizer 3 coisas que se ir sozinho não resolve: transporte, abastecimento de água e energia elétrica. A gente sozinho não resolve, tem que ir em bloco. E eu aqui proponho também que alguém da comunidade participe conosco dessas reuniões na audiência pública lá com o Ministério Público, dessas reuniões que forem marcadas a partir dessa audiência, porque eu considero importante alguém da comunidade estar presente e ver lá como a gente não entra para baixo da mesa, a gente se posiciona, fala o que tem que falar. Eu tenho mais uma vez para dizer que tenho certeza que eles não vieram, porque eu sempre tive em todas as audiências aí, desse lado, aonde a última eu falei o que eu tinha que falar, porque eu sou propositivo de soluções, e todo mundo falou naquela audiência pública que o outro vereador marcou, que se eu não me engano foi o Tizil, confere, e eu estava ainda trabalhando na empresa Santa Silvana, e eu vim, fardado, fiquei, me lembro, encostadinho na parede ali, e eu disse, eu quero falar, mas eu não quero que grave. Pode? Todo mundo concordou, não grava, a gente sabe que tu trabalha, não grava. Só que o advogado da empresa estava aqui, eu só não queria que gravasse, mas eu sabia que ia chegar neles. E nós estávamos num impasse de horários, e eu apresentei uma solução simples, que era simplesmente voltar aos horários antes da enchente. Era só isso. Todo o discurso aqui, voltava o ônibus para a Embrapa, voltava o ônibus para a Zona Sul, voltava o ônibus por dentro da vila, voltava os horários antes da enchente, porque essa bagunça, Renato, foi feita depois da enchente. Então era só isso que eu queria lembrar, e que eu estou junto com vocês, e todo o meu conhecimento vai ser aplicado agora para ajudar vocês, e a Câmara de Vereadores vai em bloco. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Jacaré. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradeço a presença de cada um. Parabenizo o colega Renato pela iniciativa. Essa audiência pública não tem dado resultado. Foi feita aquela da enchente lá do outro lado. A gente espera que dessa vez dá, né, Renato? Porque tem o Renato à frente, a gente está acompanhando o Renato. Foi feita a audiência pública lá na Guadalupe, por causa das enchentes. O amigo Ciro esteve lá e viu a casa dele embaixo da água. A população não participa. Parabéns ali para nossa amiga ali, a Zilda. Zilda, minha amiga lá de infância, a gente é do tempo de Piazito. Então, a gente contabilizou que naquela audiência pública lá tinha 9 pessoas da comunidade, e agora aqui deu empate de novo. Eu estava dando uma olhada, agora a maioria foi embora, estava empate de novo. Se o pessoal da Metroplan assiste, ou se eles vêm aqui, eles vão olhar, está muito... A população não participa, não é verdade? Então não tem força nenhuma. Mas o que eu quero dizer, se depender do meu mandato, a gente está sempre junto para apoiar vocês. Mas se não participarem, muitas pessoas deixam seus lares e vêm aqui participar, vem pouca gente aqui. A maioria não vem, mas amanhã nos ônibus eles estão baixando o sarrafo, que ninguém faz nada, que ninguém participa. Então, olha, não é fácil. Eu desejo um abraço a todos. Um bom fim de semana a todos. Sempre que precisar, meu gabinete está à disposição para atender a todos. Obrigado, Jacaré. Lelei. Bom, pessoal, a gente ouviu atentamente os relatos, né, de cada um dos senhores. A gente também já sofreu muito no transporte coletivo, né? A gente estudou em Pelotas, eu trabalhei muito tempo, né, em Pelotas, então a gente já sentiu também na pele esse sofrimento. E escutando cada um dos senhores, também quero me solidarizar com o Joel. Também no momento que ele falava, minha cara colega vereadora Gil também me pus no lugar, né? E isso é muito triste, né? Um morador, uma pessoa que contribui com seus impostos, tem que passar por isso, né? É muito triste.
E quero dizer para vocês que não é somente o colega vereador Alex Falcone que foi processado pela Santa Silvana, eu também carrego um processo, né, por esta empresa, porque antes de ser vereador, eu estava de suplente de vereador e eu fui solicitado por um morador lá da Vila Maria que eu fosse lá ver a realidade, né, do que estava acontecendo ali na Floriano e a Santa Tecla ali, e eu fui, né, e constatei de fato os ônibus saindo superlotados, as pessoas que trabalham no comércio. Eu trabalhei por mais de 10 anos no comércio em Pelotas, também vinha como uma sardinha enlatada dentro dos ônibus, mas parece que agora vem piorando, a cada ano que passa vem piorando. E eu fui lá e gravei um vídeo mostrando a dura realidade que as pessoas passavam. Eu cheguei às 17 horas e saí às 20 horas de lá. E conversei com vários leonenses, né, vendo os relatos de cada um, e postei na rede social o que eu tinha presenciado lá e falei, como disse agora aqui, que a empresa presta um péssimo serviço para a nossa população. E, para minha grata surpresa, eu recebi uma intimação que eu estava sendo processado por denegrir a imagem da empresa. E esse processo tem até um valor, 15 salário mínimo é o que eles me cobram nesse processo. Mas não tem problema, a gente botou um advogado, está se defendendo, né, porque eu não mostrei nada mais do que a verdade. Né? E quem fala a verdade não merece castigo. Eu não tenho medo da Santa Silvana, e eles podem me processar de novo. Gostaria de olhar nos olhos deles aqui hoje e dizer para eles do péssimo serviço que eles apresentam para a nossa população. Né? Então, dizer para vocês que eu sou parceiro de todos vocês nesta causa da Santa Silvana, assim como sou parceiro quando dá problema na Equatorial, sou parceiro assim como dá problema na Corsã, porque eu me elegi para defender cada um dos leonenses. Eu acho que todos nós aqui, vereadores, temos esse compromisso. É uma Câmara muito focada em defender as causas da comunidade leonense, e eu sou mais um dos 11 vereadores que estou à disposição de todos vocês. Agradeço a presença de cada um. Foi muito importante essa audiência pública, onde a gente pôde debater por um assunto tão importante que sacrifica muito a nossa comunidade leonense. Muito obrigado. Obrigado, Lelei. Júnior. Primeiramente, gostaria de parabenizar todos que estão aqui presentes, que sem vocês a gente não tem como fazer o levantamento, né, de todos os problemas, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, nada como vivenciar o dia a dia, e a participação da nossa comunidade é muito importante. Quero deixar aqui aos nossos colegas aqui, o nosso gabinete, à disposição para articular alguma reunião junto ao gabinete do vice-governador, ao qual nós temos acesso. O vice-governador Gabriel Souza é uma pessoa que a gente tem uma amizade com ele, e ele sempre deixou seu gabinete disponível para a gente levar os problemas e junto ao gabinete tentar trazer as soluções. Então, a gente tem essa ferramenta para a gente juntos poder cobrar e levar para ele esses problemas que é do governo do Estado. O governo do Estado tem que ser colocado junto nesse jogo, nessa luta. A gente não pode deixar de aproveitar essas ferramentas que nós temos, esses acessos, e quero dizer à nossa comunidade aqui que a gente vai sim batalhar para tentar buscar uma solução. Então, vamos usar todos os acessos que nós temos, todas as ferramentas para que a gente consiga, juntos, buscar uma solução que a nossa comunidade tanto precisa e que merece. Então, boa noite a todos, um bom final de semana. Obrigado, Júnior. Agora o nosso vice-prefeito. Bom, pessoal, Jefferson. Eu me coloco à disposição de novo. Acho que ficou muito bem encaminhado pelo Renato as proposições feitas aqui, né? Quero me somar junto à Zilda ali, que minha vizinha, e sei que ela é, sim, uma usuária constante de ônibus, né? E a gente vê, porque eu moro numa rua principal aqui dentro do bairro, que é uma rua de ônibus, e a gente vê, né, o pessoal descendo, como se diz, dentro de uma lata de sardinha,
e a gente sabe todos os problemas que tem aqui, todo mundo sabe. Mas na hora que a gente precisa, a gente é representante de uma comunidade, sim, nós fomos eleitos para isso. Mas em certos momentos nós precisamos da comunidade para ter mais força. E até para a comunidade nos cobrar mais. Porque senão parece... Hoje, se nós postar uma audiência dessa com o que nós tivemos aqui, se a empresa ver, vai dizer, tá bom, porque tinha 10, 15 lá, quem estão fazendo politicagem, tá ótimo lá. Então, todo cuidado também de quem vai postar alguma coisa, porque eles vão olhar assim. Porque lá na Metroplan, eles sabem tudo que a gente fala aqui, e eu sou testemunha que como é que é o nome dele? Francisco Robb, lá, o cabeça da Metroplan, disse para o Alex, na nossa frente, eu sei tudo que tu fala de mim. Eles sabem, eles olham, porque é um município que bate muito neles e os problemas estão ali. Então, eles olham sim, eles não devem estar olhando agora, porque devem estar ao vivo, mas depois eles vão olhar para não aparecer a carinha deles lá. E é assim que a gente olha, às vezes, escondido. Né? A gente olha depois. Então, é muito complicado se a comunidade não abraçar junto, nesse momento. Mas vocês foram eleitos. Sim, ótimo, nós vamos lá falar com o promotor, nós vamos sentar, falar com o governo do Estado, mais uma vez, de 1000 vezes que a gente sentou lá. Mas se nós realmente ir para a rede social, que às vezes é forte a cobrança, e nós mostrar hoje que nós estamos aqui, nós vamos ser julgados por politiqueiros. E que quem não está satisfeito é meia dúzia. Esse é o fato. Então, nesse momento, não adianta as pessoas ir para a rede social dizer que está ruim, tem que vir participar e mostrar a força que a gente pode chegar lá e mostrar uma foto, um vídeo para um promotor e dizer, a população está descontente. Então, é esse momento que a gente pede. A questão... e é muito viável que a vereadora falou, da gente ter um ônibus circulando dentro do município, a gente precisa ver isso, e em conjunto com a comunidade. Por quê? Não é medo, não é nada. O que a gente tem o receio que daqui a pouco, a gente tendo o ônibus circular dentro do município, eles comecem a tirar as linhas de dentro do bairro e dizerem que eles são intermunicipais e andar só de município para município. E aí eles usam, não, agora vocês têm o circular. Nós temos que cuidar isso. Nós temos que cuidar isso. A gente tem que conversar com a comunidade, porque existe sim esse risco. Existe esse risco. Né? Então, a gente não tem também um plano de mobilidade, que há muitos anos, desde quando existe o Capão do Leão, não tem um plano de mobilidade. Até eu estou trabalhando dentro do gabinete, já conversamos já sobre isso, a gente está vendo para fazer um plano de mobilidade dentro do município, para conhecer o município do que ele precisa em todas as áreas, principalmente no transporte. Então, a gente precisa isso. Vamos se mobilizar dentro do Estado, às vezes, sigla. A gente tem trabalhado, eu e o Alex, muito no Estado, a gente tem trazido bastante coisas para cá, e de sigla diferente da nossa. Quem tem nos abrido a porta são siglas diferentes do que a nossa. Então, às vezes, sigla é só mais parcerias que a gente tem que fazer na política. Para mim, sigla é mais uma. E muitas das vezes, que nem eu conversava com o Renato aqui, às vezes porque é da sigla, muitas das vezes fecham a porta para nós, né? Então a gente tem que procurar parcerias. E a gente vai procurar parcerias, né, para chegar até o governo do Estado. Mas a gente precisa estar junto. Precisa estar toda a Câmara, tem que abraçar, o Executivo tem que abraçar isso aí, né? E nós sim temos que fazer um plano de mobilidade, e vamos trabalhar para isso, e ver a viabilidade de ter, né, um transporte urbano com muito cuidado. Obrigado a todos.
Parabéns para quem veio aqui, parabéns para o Renato, parabéns para a Câmara de Vereadores, né, no conjunto todo, que proporcionou isso aí e que somos poucos, mas podemos ser fortes. Obrigado, Jefferson. Então, vou dar mais uma repassada aqui, tá, no que eu anotei, nos pontos para a gente discutir. A reunião via Ministério Público, reunião com a Metroplan e a empresa, transporte interno, a questão dos motoristas que não estão respeitando os usuários, a questão do Valadão, a construção aí do Conselho, né, de Mobilidade, e também no 7º ponto ficou, pessoal, vamos respeitar a fala do Joel participar das reuniões pelo Conselho. Então nós vamos ter já um representante, né, da comunidade junto. Pessoal, quero agradecer a todos vocês. Eu recebi inúmeros telefonemas, nós temos uma página ali que a gente se comunica do pessoal que falando dessa coisa. Tem mais de 100 pessoas que eu me comuniquei hoje ali, dizendo que não poderiam vir, que chega tarde, e a gente entende também isso, né? Porque, na realidade, nós temos horários bem plausíveis, não que todos tenham, né? Mas tem o pessoal, às vezes, quer participar e chega tarde, principalmente quem mais participa é sempre as mulheres, né? Nas reuniões. Então, as mulheres têm que chegar em casa, cuidar do filho, lavar, né, lavar a louça, fazer a comida, dar banho nos filhos. Então, fica difícil. Os homens, às vezes, poderiam participar mais até, né? Nós estávamos contando aqui, tem 9 mulheres, tem menos homens. Porque os homens até não têm tantos compromissos. Nem todos, porque eu tenho. Eu lavo a minha roupa, eu faço a minha comida, né, e cuido dos filhos, cuido dos netos também. Porque eu sou um homem diferente. Então, eu não deixo que as mulheres façam nada para mim, não, só carinho. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês mesmo. Acho que é importante a participação. Eu costumo dizer que, para mim, não importa muita quantidade, o que importa é qualidade. E as pessoas que estão aqui me representam e representam a população. Boa noite a todos vocês. Namastê.